processo de privatização do metrô de Belo Horizonte foi analisado em audiência da Comissão de Administração Pública. A garantia de empregos ou a realocação de funcionários em outras unidades da CBTU após a entrada da iniciativa privada é a maior preocupação do ponto de vista social. Do ponto de vista econômico, a modernização e melhoria dos serviços ofertados aos passageiros são justificativas para a desestatização. Mas essa lógica foi contestada durante a reunião. O investimento no metrô leva de 30 a 40 anos para a gente conseguir o investimento que foi feito inicialmente. Qual setor privado está disposto a fazer um investimento que ele vai obter o retorno desse investimento em 30 a 40 anos? Gustavo Machado explica que na Bahia e no Rio de Janeiro, a operação do metrô é da iniciativa privada, mas todos os investimentos para a montagem do sistema foram feitos com recursos públicos. Ou seja, o parceiro privado fica a cargo da manutenção das linhas e recebe o lucro. O metrô Bahia e o metrô Rio, para ter lucro, eles tiveram que aumentar de tal forma as tarifas que a receita caiu. Mas isso para essas empresas do Rio e na Bahia não importa. No caso de Minas Gerais, até 2012, a CBTU teve um valor patrimonial confortável, de acordo com o balanço do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Até então, os ativos eram muito superiores ao passivo. Nos últimos 9 anos, houve desinvestimento com a depreciação do patrimônio. De 2016 para cá, começou a se contar nesse balanço patrimonial uma coisa que se chama empértimo. O nome é meio chato, mas é muito tranquilo de entender. O empértimo não leva em conta o valor do produto, tendo em vista o preço que ele custou e o tanto que já foi utilizado. E leva em conta quanto seria o seu preço de venda caso aquilo ali fosse vendido. Como o metrôs da CBTU tem uma estrutura obsoleta, esse preço do empréstimo ele é muito baixo, ele é até negativo em alguns casos. Então, esses empréstimos começaram a ser contabilizados a partir de 1917 e criou um patrimônio negativo puramente contábil de 1,2 bilhões de reais. Preste atenção, esses 1,2 bilhões de reais não é dívida da CBTU, não é nada disso, é simplesmente um decréscimo que é feito no valor do patrimônio, porque se fosse vendido valeria menos do que aquilo está contabilizado no patrimônio. Gustavo Machado acrescenta que em Minas a elevação de tarifas para garantir lucratividade, como é feito na Bahia e no Rio de Janeiro, inviabilizaria o sistema. De 2015 para cá, quando começam os reajustes das passagens, 2017, 2018, 2019, antes da pandemia, a subvenção se eleva, porque o uso do sistema reduz. Porque como ele é um apêndice do sistema rodoviário, quando a tarifa fica muito elevada, não vale mais a pena utilizar o sistema metro ferroviário que nós temos aqui. Tá? Então, significa o quê? Que se o sistema for vendido, para que ele seja viável, mesmo com a extensãozinha que foi proposta aí no projeto de venda, a subvenção agora teria que ser paga à iniciativa privada. Senão, o sistema é inoperacional, completamente inoperacional. Tá? Porque não dá para fazer aqui na CBTU o mesmo que se faz na Bahia e no Rio, que já é muito ruim, que é elevar a tarifa para garantir os lucros. Aqui a elevação da tarifa inviabilizaria o sistema. O contrato de concessão elaborado pelo governo desconsidera a integração entre os municípios de Contagem e Belo Horizonte, apontam participantes da audiência. Somente governo federal e governo estadual na discussão, sem envolver esses municípios diretamente afetados. A ausência de diálogo dos governos federal e estadual com os trabalhadores da CBTU também é lamentada. O Ministério da Economia e do Desenvolvimento negou a formação desse grupo, alegando que a participação dos trabalhadores nessa discussão ela só vem atrapalhar. A princípio, o aporte do Estado, quando houver a eventual assinatura do contrato de concessão, será de 428 milhões de reais. Oficialmente, o governo mineiro não terá outros gastos quando o parceiro privado assumir o contrato, versão que também é refutada pela advogada do Sindimetro. O próprio estudo do BNDES aponta que é necessário uma subvenção e, na verdade, o que eles respondem para a comunidade, para a sociedade, é que não necessitará de aportes estaduais, né? Além dos 428 milhões que o Estado vai colocar nesse início de obra, né? A partir
da assinatura do contrato de concessão. Outro gargalo legal é o desvio de finalidade, com o aporte de recursos da mineradora Vale, destinados ao pagamento de indenizações pela tragédia de Brumadinho, para o metrô. Os metroferroviários defendem a expansão do metrô até o Barreiro e depois a construção de trechos até as cidades de Betim e Ribeirão das Neves, na região metropolitana, para permitir a real integração entre os municípios. Mas eles apontam a intenção do governo mineiro de aprovar um projeto de forma assodada com o governo federal para promover o capitalismo sem risco. Tanto a privatização do metrô, né, aqui em Belo Horizonte, como inclusive da SEASA, né, aqui também está colocada, tem muito a ver com o apoio que o governo estadual vem dando a essas questões, né, inclusive como que o advogado colocou aqui, dos mais de 400 milhões do dinheiro da Vale para ajudar na privatização do metrô, para fazer o capitalismo sem risco, né, no Brasil. Hoje é capitalismo sem risco, né? Você põe 3 bilhões, constrói metrô, passa para a empresa, se ela não lucrar, fica igual Mineirão, né? Os trabalhadores também reclamam da situação dramática enfrentada pela categoria, sem nenhuma garantia de permanência no emprego. Não dá para fazer essa discussão rasteira, pequena, da forma que está sendo feita. Tem que ter ouvido para estar sentindo o que significou esses 40 dias, 42 dias, me parece, de greve, para quem é daquela faixa horária ali de 4 horas da manhã até as 7 horas da manhã, que é o horário de pico, né? Vai o sistema rodoviário não auxiliar nisso e fazer o complemento para que as pessoas chegassem no destino? Ah, não, os metroviários não poderiam ter feito isso. Não é essa discussão, porque o que está em jogo é emprego. E não é o meu emprego, o que está em jogo é o emprego de pessoas que fizeram o concurso. O subsecretário de Infraestrutura e Mobilidade defende o contrato legal, inclusive com recursos da Vale, e justifica a concessão de longo prazo. Nós não podemos nem ao menos nos furtar de realizar esse investimento hoje, dada a destinação legal que foi realizada para este investimento. A União somou a esse recurso 2,8 bilhões de outros recursos que são destinados para investimentos de melhoria da linha 1 e de construção da linha 2. Isso a gente, né, tem dentro do projeto de concessão a compra de trilhos, melhoria de sinalização, enfim, isso tudo está previsto lá. E depois que esses investimentos forem feitos, é necessário operar essas linhas, né? Justamente por serem investimentos privados, que são remunerados por tarifa, é que esses contratos são contratos de longo prazo, né? Justamente por você precisar, de uma certa forma, de um lado, fazer investimentos relevantes e, de outro, ser remunerado por tarifas módicas, e a modicidade tarifária ela é um preceito legal previsto na Lei de Concessões e Parcerias Público-Privadas, que a gente precisa de contratos de longo prazo. Então, quando o caro pesquisador Gustavo Henrique Lopes Machado, que apresentou para a gente os resultados da sua pesquisa, fala de recuperação de investimento no longo prazo, é sim uma recuperação de investimento no longo prazo, justamente para poder tentar equalizar grandes investimentos que são realizados na infraestrutura com tarifas módicas.